Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de conversar com o presidente do partido do PTB, o deputado Roberto Jefferson, a quem se deve o início da luta efetiva contra a corrupção no país. Como eu faço em todo o programa, eu mando um livro para os meus convidados. Esse é um livro que eu escrevi ano passado, A Era dos Desafios, que eu estou mandando para o amigo por Sedex amanhã. Sou honrado com o seu presente. Sou honrado. Eu tenho uma tese que eu gostaria de colocar para o senhor, para quando o senhor conversar sobre a conjuntura, examinar sua viabilidade. O artigo 49, inciso 11 da Constituição, declara que o Congresso Nacional tem que zelar por sua competência legislativa perante os outros poderes. Os outros poderes são só dois, o Executivo e o Judiciário. O que vale dizer, o dispositivo que o senhor redigiu, que o senhor, como constituinte, aprovou, declara que o Poder Legislativo tem a obrigação, pelo 49, inciso 11, de zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. Aí vem a tese que eu entendo que é um instrumento que os senhores têm. Se há um dispositivo que os senhores podem zelar, mas se a invasão for do Poder Judiciário, os senhores têm que consultar o Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário que está invadindo a sua competência pode ou não pode invadir a competência, não são os senhores que estão zelando, seria o Poder Judiciário. Para que os senhores zelem, os senhores têm que ter um instrumento à altura para zelar. Ora, o artigo 59 da Constituição declara o processo legislativo e coloca o decreto legislativo como um instrumento que não é explicitado dos artigos 59 a 69, como é a medida provisória, a emenda constitucional, a lei delegada, a lei ordinária. Então, a tese que eu tenho defendido é de que os senhores teriam direito de anular decisões do Poder Judiciário que invadissem a sua competência legislativa através de um decreto legislativo. Porque, caso contrário, o que haveria era um dispositivo na Constituição pelo qual os senhores teriam o direito de discutir em universidades, em academias literárias, um direito teórico sem possibilidade de ser exercido, que é o zelar pela competência normativa. Então, a meu ver, o decreto legislativo poderia ser utilizado, embora não tenha regulação no processo legislativo, porque dependeria de legislação ordinária, mas a legislação ordinária não poderia eliminar o espectro abrangente do decreto legislativo, que a única forma que os senhores têm de zelar pela sua competência legislativa é indiscutivelmente através do decreto legislativo. Caso contrário, os senhores, em relação ao Poder Judiciário, nunca poderiam se defender contra a invasão de competência. Eu só coloco isso para a sua reflexão como deputado, porque agora eu quero ouvi-lo. Eu agora li a Constituição com carinho nesses dois artigos e incisos que o senhor me chamou a atenção. Eu nunca havia pensado sobre isso. Nunca havia. Como é que o senhor tem o direito de zelar se o senhor não tiver instrumento para zelar? O único instrumento que eu vejo, até porque não tem regulação, é o decreto legislativo. E vou mais longe, veja o seguinte, senhor deputado, se nós analisarmos efetivamente, o Poder Judiciário não pode negar, porque se negar, gera um conflito entre poderes, que só seria regulado pelo título 5º da Constituição, que fala da defesa das instituições democráticas do Estado. Para nunca chegarmos a esse ponto, é que o Constituinte, na organização dos poderes, deu os instrumentos. O Legislativo zela pelas suas competências próprias, o Judiciário é guardião da Constituição e o Executivo é o organizador, do 76 ao 91,
da administração do país. Mas isso eu só coloquei para a sua reflexão. O que eu gostaria de ouvir agora, como é que o senhor vê a conjuntura? E agora o senhor fala até o fim do programa, nesses últimos 8 minutos que nós temos. Eu vejo de uma maneira muito parecida com a Venezuela, doutor Ives. A Suprema Corte da Venezuela pôs a esquerda no poder. O que está havendo no Brasil, eu tenho conversado muito com ex-políticos da Venezuela, não é? Eu tenho uma atividade, eu tenho conversado com políticos da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e muitos da Venezuela, hoje, inclusive, morando no Peru, mas eu me correspondo diariamente com eles. Quem começou o processo de consolidar o Maduro no poder foi a corte venezuelana. De que maneira? Primeiro, soltando os criminosos mais importantes, como a Corte Constitucional do Brasil fez aqui no final do ano passado, e não reconduzindo à prisão. Protegendo os traficantes, como tem feito a Corte Constitucional do Brasil. Basta ser preso um traficante do PCC que em uma semana ele é colocado em liberdade. 3 grandes foram colocados recentemente na rua pelo Supremo, como foi na Venezuela, tal lá como cá. Lá na Venezuela, eles soltaram os criminosos para fazer os coletivos. Como é que se organizaram os coletivos para bater nos conservadores na rua e tirar das ruas o conservador com a sua família? Os criminosos que saíram da prisão, homens sem escrúpulos, porque a revolução não se faz mais com o operário, não é mais o pé de fábrica, o chão de fábrica que faz isso. É o criminoso na cadeia, tanto que a esquerda brasileira ela protege de toda forma o preso na penitenciária. Agora, o Lula foi aclamado nas cadeias. Por quê? Eles dão salário mínimo, total proteção e doutrinam os presos dentro das penitenciárias, porque eles sabem que a revolução não será feita pelo operário, vai ser feita pelo criminoso que está preso. O Fachin soltou 30 mil. E, ao mesmo tempo, impediu a polícia no Rio de invadir a infantaria, de entrar em todas as comunidades do tráfico de entorpecente no Rio. Está falando para o senhor um carioca. Impediu. O senhor não pode sobrevoar de helicóptero, não pode passar o drone por cima, não pode entrar a tropa, infantaria andando, e não pode a polícia beiradear, costear ali a maré, os seus barcos. É proibido pelo Fachin. Então, criou áreas de proteção aos criminosos. Os 30 mil que ele soltou foram para lá. Estão homiziados. Na Rocinha, na Maré, no Vidigal, na Baixa do Sapateiro, no Complexo do Alemão, de Jacarepaguá, estão lá. Tanto que o senhor anda na linha vermelha, na linha amarela, ou na Avenida Brasil, a qualquer hora do dia, tem um menino pilotando a motocicleta e o outro atrás com um fuzil 762 ou 556 na mão. Não tem como controlar mais. Eles são extremamente poderosos, porque o Fachin proibiu até o drone de sobrevoar. E lá dentro das comunidades funciona a boate, a academia, escola, tudo funciona. A boca de fumo, tudo funciona. Só não pode funcionar para o trabalhador que paga imposto. Tal como foi na Venezuela, tal lá como está sendo cá. Na Venezuela, eles prenderam todos os conservadores, fecharam sua mídia social. Tal lá como cá, o que o inteligente, culto, ministro Alexandre Moraes faz aqui é o seguinte: prende os conservadores, até contra a Constituição, como fez com o deputado Daniel Silveira, com o jornalista Oswaldo Eustáquio, e fecha a sua mídia social, caça, como fez com a minha, caçou a minha mídia social, que tinha 100 milhões de interações, e fez com vários outros no Brasil. Isso foi feito também na Venezuela, tal lá como cá. E defrauda as eleições. 3 vezes os conservadores ganharam na Venezuela e a Suprema Corte da Venezuela defraudou as eleições, como está fazendo no Brasil. Eu afirmo ao senhor que o Bolsonaro ganhou em primeiro turno. O Haddad não chegou no segundo turno. Foi fraude. E como foi fraude essa eleição agora? Quando eles trouxeram para o Tribunal Superior Eleitoral toda a totalização e anúncio e divulgação dos dados, é para fraudar. Como é que eu faço para evitar a fraude?
Eu pulverizo. Cada mesa coletora apura e dá o boletim. Isso aí não tem corrupção, acabou. A mesa coletora, coletei o voto, 5 horas, acabou a eleição, 5h30 está o boletim pronto. 350, 420 eleitores cada urna tem. Em meia hora tem apuração, todo fiscal de partido tem um mapa na mão. Porque o voto é secreto, mas o escrutínio é público. O Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo, puxou para Brasília. A divulgação agora é só Brasília. A totalização e a divulgação só Brasília pode fazer. Nem os tribunais regionais fazem mais. E atrasam 2h30, 3 horas para dar o resultado. Tal lá na Venezuela, como cá no Brasil. Infelizmente, a nossa Corte Constitucional virou um partido político sem voto. São todos políticos sem voto e representam a esquerda. Eles são nomeados por um Fabiano, que foi o Fernando Henrique, Fabiano, um homem de esquerda cor-de-rosa, e pelo Lula e Dona Dilma, que são comunistas, são vermelhos, não é? E eles fazem amarrar as mãos do presidente, que é cristão e é conservador, amarraram as mãos dele e fizeram uma secessão no Brasil. Empoderaram os prefeitos e governadores, quebraram a hierarquia da República e fizeram no Brasil um Estado confederado, onde o governador peita o presidente e diz: eu não cumpro o decreto, eu não respeito as ordens dele. Quem fez isso? Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal. Um partido político de esquerda sem nenhum voto. Sem nenhum voto. Eles não ganham para síndico de prédio. Meu caro deputado, o tempo é um grande inimigo. Gostaria mas foi um prazer falar. Um prazer. Continuar. Evidentemente, eu tenho as minhas críticas no Supremo, são mais de natureza jurídica. Eu vejo que o senhor é muito mais contundente, mas, de qualquer maneira, eu tenho a impressão que, para o nosso telespectador, é muito útil conhecer exatamente a visão de quem trabalhou e foi constituinte, assinou a Constituição. Dos 11 ministros que nós temos lá, eles não participaram do processo constituinte e que conhece perfeitamente como foi a máquina que levou a termos uma Constituição que o doutor Ulisses, que era seu amigo e meu amigo com o Bernardo, meu amigo particular, veio a considerar como uma Constituição cidadã. Muito obrigado por sua participação no programa. Uma bênção, meu magistrado, grande magistrado nacional. Gentileza do amigo. Conhecedor de direito, o maior jurista do Brasil. Um modesto advogado de província. O maior jurista do Brasil. Senhores telespectadores, espero que tenham gostado do programa. Eu os espero novamente no próximo domingo.